Oi, boa tarde. Eu sou a Laís, superintendente de fomento. Queria dar as boas-vindas para vocês. Essa é a nossa oficina, então, sobre o processo de contratação dos projetos que foram selecionados no último edital de produção de cinema, né? Então, essa oficina, esse tipo de oficina a gente vem fazendo já há algum tempo com os novos editais. Então, todo edital que a gente lançar, quando sair o resultado, a gente convida os selecionados para essa conversa, né, com o objetivo de esclarecer um pouco melhor o funcionamento agora dos trâmites da Ancine, como é o processo de contratação, tentando facilitar ao máximo aí a vida de vocês e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Eu vou fazer uma apresentação aqui, falando um pouquinho da estrutura da Superintendência de Fomento. Então, como funciona a nossa trilha de contratação, né? Ela é baseada, então, na verdade, ela envolve as 5 coordenações da SFO e os processos passam por 3 análises diferentes, né? Primeiro, eles são aprovados para captar, depois aprovados para executar, e ao final, a gente faz últimas verificações para a contratação com o agente financeiro. Então, esse processo todo é baseado na IN 158, que é o principal normativo que fala sobre aprovação e acompanhamento de projetos na Ancine, mas vocês precisam consultar também o regulamento de contratação, porque ali vão ter os procedimentos, os requisitos específicos para contratar com o FSA. Então, alguns prazos, alguns documentos que vão além, né, da IN 158, que são específicos para o fundo setorial. E também tem algumas regras que vão estar ali nas minutas do contrato, que vocês vão assinar depois. Os sistemas que a gente utiliza o CUP. Então, através do CUP, você vai conseguir pedir aprovação para captação, aprovação para execução ou redimensionamento do seu projeto. E também pelo sistema do BRDE, que foi onde vocês fizeram a inscrição no edital em primeiro lugar. Ali vai ter o mapa de contratação e vocês podem receber diligências. Ali também a gente costuma enviar pelo sistema, repetir, né, no BRDE ou outras comunicações, né, eventualmente. E depois que o projeto sair da Ancine, também a parte do agente financeiro, vocês vão trocar ali mensagens, documentos com eles por esse sistema. Como funciona, então, aqui a SFO, né? A nossa primeira coordenação, digamos assim, a entrada dos projetos, é a coordenação de enquadramento e aprovação. Eles fazem a gestão do cadastro, então, todas as questões relacionadas ao CUP, cadastro, criação do projeto mínimo, aprovação para captação, análises, publicação no Diário Oficial, abertura de conta corrente, no caso de movimentação, aí para o edital. O que aconteceu recentemente foi que a gente aprovou um processo de aprovação para captação simplificado. Então, os projetos que vão usar apenas recursos do fundo setorial e outras fontes não vão captar fomento indireto na Ancine, ou não pretendem captar nesse momento, conforme vocês inscreveram lá no BRDE, vão ter um processo de aprovação de ofício. Isso significa que a gente vai fazer uma equiparação, então, o resultado do edital, ele é validado, já foi validado pela diretoria como aprovação para captar dos projetos. Então, se vocês ainda não foram contatados pela coordenação de enquadramento e aprovação, vocês serão em breve, eles vão solicitar a conta corrente, eles vão solicitar a informação de agência bancária para abertura da conta corrente. Alguns projetos, então, depois eu vou colocar o nome aqui no chat, vão ter fomento indireto e ainda não solicitaram a aprovação para captação, tá? Esses projetos precisam tomar providências para não perder esse prazo inicial. Como vocês pretendem captar fomento indireto, é importante ter essa aprovação, né? E aqui, dos projetos que vão passar pelo sistema de aprovação simplificada, vocês, alguns não responderam ainda às diligências
né, em relação à conta corrente ou outras questões que podem ser necessárias para a gente poder criar aqui a aprovação e cadastrar os projetos no sistema. Então, depois que eu terminar minha fala, eu vou colocar aqui no chat para esses projetos, né, se algum representante estiver aqui, então entrar em contato com a coordenação de aprovação e seleção. Em seguida, os projetos eles vão passar pela coordenação de análise técnica e seleção, que é onde começa a aprovação para execução de fato, né? É a coordenação que vai fazer comprovação de captação mínima, que vai fazer análise orçamentária, e, em paralelo, os projetos também passam pela coordenação de direitos e contratação, que é onde vão ter as análises contratuais e dos outros critérios de contratação dos projetos. Eles também terminam o processo todo, enviam, né, os ofícios para o agente financeiro e ficam monitorando isso até que ocorra o desembolso dos valores. No caso, os projetos que tiverem fomento indireto também, o processo vai para a coordenação de planejamento e gestão de fomento, CPG, onde vai ser feita análise de liberação de recursos de fomento indireto, né, como nos outros casos, que só acontece depois que o FSA for contratado. Então, primeiro vai ter a contratação do ponto setorial, quando esse valor for desembolsado, o contrato for publicado no Diário Oficial, então o processo é remetido para essa área para fazer a liberação de recursos de fomento indireto. A Superintendência de Fomento, então aqui a gente recebe essas análises das coordenações, faz a revisão e faz o fluxo com a diretoria colegiada, então, para aprovação dos projetos. Também, eventualmente, quando tem algum recurso, nós somos uma instância de análise. E a diretoria colegiada, então, é que é responsável por aprovar para captar e aprovar para executar os projetos. No caso, né, os que já estão pré-aprovados, digamos assim, não vão passar por ali nesse momento, vão passar só depois da análise de direitos de contratação. Eu vou passar agora, então, para a Priscila, que é a coordenadora de análise técnica em seleção. Ela vai falar um pouco sobre essa questão de orçamento e as dúvidas que vocês tiverem, peço para colocarem aqui no chat, a gente vai respondendo aqui ao longo da apresentação. Tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde, eu sou a Priscila, eu sou a coordenadora da CAS, que é responsável pela análise técnica e seleção. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fase de aprovação para execução, que é uma fase em que você vai avaliar, então, o orçamento, o plano de financiamento, o desenho técnico e a documentação do projeto. Eles vão ser analisados pela área técnica. Os pareceres vão ser consolidados, né, tanto pela CAIS como pela CDC, com a parte de direitos, e vai ser encaminhada à SFO, que vai fazer a consolidação e encaminhar para a diretoria colegiada que tem a deliberação. A diretoria é quem aprova a aprovação para execução, né? Então, aqui na CAIS, a gente tem 3 etapas. E nessas 3 etapas pode haver diligências, tá? Então, nós temos a triagem documental, que vai verificar toda a documentação necessária para a aprovação para execução, que eu vou reforçar mais adiante, mas toda a documentação está no artigo 28. Estando com toda a documentação necessária, vai passar para análise de comprovação da captação dos 80%. Caso o valor que vocês contemplaram no edital já comporte 80% do valor total do projeto, essa parte de análise de comprovação vai ser pulada e vai cair direto na análise orçamentária. Não precisa fazer análise de comprovação, o projeto que o valor contemplado no FCA já é 80% ou superior a 80%, já pula para a análise orçamentária. Como solicitar a aprovação para execução? A solicitação se inicia no CUP, conforme a Laís explicou, Cadastro Único de Projetos. Tá? Após a conclusão do cadastro, os projetos de produção serão direcionados para o SAD Sanfon para preenchimento do orçamento, cronogramas, planos de financiamento e eventuais documentos que precisam ser anexados. Tá? Se o seu projeto já possui aprovação para execução,
verifique se será necessário um redimensionamento. Se o valor que vocês foram contemplados no edital comporta dentro daqueles, se você já tem a aprovação para execução, é porque já tem 80%. Então, talvez seja vocês ganharam um valor que seja no valor de dentro que caiba dentro dos 20% restantes, mas provavelmente vocês vão precisar pedir se já tem aprovação para execução, vão precisar pedir o redimensionamento. E o redimensionamento vocês vão pedir entrar no CUP e vai levar diretamente para o portal de serviços. Então, a gente recomenda a leitura do CUP, do manual do CUP, do site Sanfon e do portal de serviços que se encontra no site da Ancine. A Instrução Normativa 158, que estabelece e regula a aprovação e o acompanhamento dos projetos de lei de incentivo, tem o artigo 28, que trata de toda a documentação para cada modalidade, né, quando é projeto de desenvolvimento, quais são os documentos, no caso aqui, projetos de produção. Então, é preciso verificar toda a documentação do artigo 28. Já o artigo 32, indica o rol dos documentos que serão hábeis para a comprovação dos 80%. Os analistas da Ancine, eles só poderão considerar os recursos captados se estiverem elencados no artigo 32. E caso vocês precisem solicitar redimensionamento, o artigo 51 e 52 trata do assunto. Projetos com priorização para aprovação para execução. Atualmente, nós temos a portaria da Ancine 648, a solicitação é realizada dentro do sistema e os critérios para priorização são para os projetos de produção, a etapa da filmagem concluída e iniciada nos próximos 120 dias, e também projetos acompanhados de contrato de declaração de patrocínio e investimento com valores superiores a 10 mil e o prazo de vencimento em até 60 dias, né? Quando tem boletos a vencer, o projeto também é priorizado. Caso a aprovação para execução tenha também coprodução internacional, conforme o artigo 27 da IN, é necessário ter o reconhecimento provisório de coprodução internacional. Então, nós só vamos poder prosseguir com a aprovação para execução caso o projeto já tenha emitido o RPCI. Se o projeto ainda não solicitou o RPCI, o projeto a gente vai diligenciar e vai pedir que protocole que envie pelo sistema, né, que quem analisa é a CDC, que envie pelo sistema do SAIDO, no portal de serviços, a solicitação de RPCI. E aí nós conseguimos andar em paralelo com a solicitação de RPCI, conseguimos andar caso o plano de financiamento que vocês tenham enviado no formulário de requerimento de RPCI esteja batendo com o plano de financiamento que vocês enviaram para aprovação para execução. Se houver qualquer discrepância, a gente vai precisar parar e conversar entre as áreas, porque precisa estar batendo o mesmo percentual de divisão entre as partes. O orçamento preenchido no Sanfon é o orçamento total, mas vocês vão precisar protocolar um formulário bicolunado, porque o nosso sistema ele não tem a parte bicolunada, então vocês vão mandar no sistema o valor total e num formulário a parte estrangeira e a parte brasileira. E esses formulários estão ao final da IN 158. Para vocês verificarem as diligências no CUP, tá? Vocês podem entrar em detalhes da solicitação, que vai redirecionar para o sistema que fez a diligência, mas também as informações são enviadas para o e-mail cadastrado na Ancine. É importante que vocês tenham cadastrado na Ancine um e-mail institucional, porque em alguns momentos a gente verifica que foi colocado um e-mail pessoal e às vezes aquela pessoa está viajando. Então é importante que tenha um e-mail institucional cadastrado na Ancine. Bom, toda a documentação completa a gente vai passar então para análise de comprovação, caso o projeto tenha outras fontes além dos 80% do contemplado no FSA, né? Então, é necessário comprovar, no mínimo,
40% integralizado e 40% em recebíveis. O artigo 32, ele tem o inciso 1, que tem os documentos, né, as captações que são válidas como recebíveis, que nós consideramos como em conta, o FSA é considerado como em conta, e os documentos que nós podemos considerar como recebíveis. Nós fizemos um guia de comprovação de captação que pega os documentos que estão elencados no artigo 32 e detalha um pouco mais. Então, a gente sugere a leitura do guia de comprovação. Se houver coprodução internacional, a análise dos 80% vai ser calculada sobre a parte brasileira. E agora eu vou começar a dar algumas dicas para que vocês evitem, recebam menos diligência. Se vocês prestarem atenção nessas dicas, vocês podem reduzir o número, né, de comunicações que a Ancine faz com vocês. Caso o projeto seja misto, é preciso que os rendimentos estejam no plano, os rendimentos conhecidos, né, da conta de captação, estejam dentro do plano de financiamento. Caso a proponente não coloque esses rendimentos, por exemplo, de primeiro A, terceiro, 39, ela vai receber uma diligência do analista para perguntar de qual fonte ele vai dizer quanto tem atualmente de rendimentos, vai falar, ó, de qual fonte você quer abater, porque para os rendimentos entrarem, vai precisar encaixar em algum lugar no quadro. A outra opção também é a proponente optar por revisar o orçamento. E a terceira e menos utilizada é pedir para recolher os rendimentos ao FCA. Muitas vezes o proponente também já está com aquele projeto já todo captado, todo certinho, e quer adiantar, apesar de que seria muito rápido, mas também algumas vezes se escolhe recolher ao FSA. Então, caso, por exemplo, vocês já saibam, tem 500 mil de primeiro A, é só vocês irem na conta de captação do primeiro A, que vocês têm acesso, e verificar quanto que tem lá. Se lá tiver 540, é porque tem 40 mil de rendimentos. Então, isso pode ser uma fonte, e é uma fonte do inciso 1, para integralizar nos 40%. Então, vocês podem botar lá, rendimentos, 40 mil. Já adianta e evita uma diligência. Agora eu vou falar um pouco sobre análise orçamentária. Na aprovação para execução, vocês podem enviar um orçamento completamente diferente do que vocês enviaram para aprovação para captação, que era apenas uma estimativa de custos. Agora, com um projeto mais avançado, vocês têm uma ideia maior, se vocês conseguiram captar mais, conseguiram captar menos, então vocês vão ajustar o orçamento de forma que possa prosseguir com, no mínimo, né, 80%. Então, não vai ser considerado um redimensionamento. Eventuais despesas realizadas antes da aprovação para captação não deverão constar no orçamento. Nesses casos, as fontes de financiamento referentes a esses também não deverão constar no plano de financiamento. Um outro ponto que também gera diligências na parte orçamentária é o grande item tributos e taxas. Segundo o INs 159, de prestação de contas, somente são aceitas despesas em tributos e taxas referentes a tarifas de manutenção de contas dos projetos. Os demais encargos, taxas e contribuições sindicais devem estar previstos nas rúbricas dos seus respectivos fatos geradores. Por exemplo, uma contribuição sindical para a equipe de produção. Não é para estar no item tributos e taxas, é para estar no grande item equipe de produção. Uma outra questão que os proponentes se confundem muito com, eu entendo, né, natural, do projeto como um todo, colocar no plano de financiamento e no orçamento as despesas de um outro projeto de desenvolvimento que vocês tiveram. Então, aqui não, aqui é um projeto de produção que pode ter despesas de desenvolvimento complementares, mas não é para somar no plano de financiamento e no orçamento valores contemplados em outros editais de desenvolvimento. Durante a prestação de contas, vai ser verificada se houve sobreposição de despesas e, eventualmente, pode haver uma glosa. Então, realmente, só é para ter no projeto de produção despesas complementares
as despesas que eventualmente houveram num projeto de desenvolvimento. Caso o projeto não tenha tido um projeto apartado de desenvolvimento, vai poder ter naturalmente todas as despesas no projeto de produção. Despesas de infraestrutura, a partir da IN 158, devem estar alocadas no grande item gerenciamento. A gente ainda tem esse grande item no sistema, infraestrutura, por conta dos projetos que foram aprovados anteriores à IN 158. Mas, a partir da IN 158, os projetos que tiveram aprovação para captação, a partir da IN 158, essas despesas devem estar contidas em gerenciamento. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a metodologia de análise orçamentária. Nós temos uma ferramenta chamada base parametrizada, que consiste na comparação dos valores solicitados anteriormente aprovados, especificamente na modalidade produção, da mesma tipologia, porte e duração. Então, a base parametrizada ela é personalizada para cada projeto, levando em consideração, então, o porte, que é o valor total da produção, considerando 30% menor, 30% maior, a minutagem, né, a duração 50% menor e 50% maior no caso de obras seriadas. E nós temos dois tipos de base. Temos uma base para projetos de ficção e uma base para documentários, variedades e reality shows. Então, a base ela é personalizada para cada projeto. Projetos de animação não possuem base parametrizada. Então, o analista ele vai fazer a sua análise e, havendo alguma extrapolação que eu vou detalhar melhor para vocês, ele vai diligenciar. Pode seguir com o próximo. A base parametrizada, a partir dos valores trazidos pelo sistema, é avaliada a pertinência dos valores solicitados para cada item em relação à faixa de maior concentração de projetos do gráfico. Mas o que é a faixa de concentração? Porque muitos proponentes eles confundem. Eles acham que se o valor estiver dentro da faixa, dentro da base, está ok. Eu vou explicar mais detalhes agora adiante, mas não, está ok quando os valores estão dentro da faixa de concentração. Por exemplo, aqui, valores ajustados à faixa de concentração. Vocês podem ver que nesse primeiro caso aqui, para mim está um pouquinho pequeno, mas alguma coisa entre 140 mais ou menos, o proponente pediu 140, está totalmente ajustado a faixa, a gente consideraria uma segunda faixa de concentração aqui em 200 e pouco. Aqui existe um único projeto aprovado lá longe que a gente considera um outlier, a gente não considera ele. Então, quando vocês forem receber diligência com a base parametrizada, esse outlier não é para considerar, tá? Aqui temos uma segunda exemplo com uma faixa mais dispersa. Agora vamos aos exemplos de projetos que não estão ajustados, tá vendo? Ó, como eu falei, esse daqui ele está pedindo 600 mil, tem apenas um outlier, todos os outros projetos estão mais abaixo, né, que vão até 300 e pouquinho. Então, vocês têm que trabalhar com essa faixa que existe aqui. E agora eu vou explicar para vocês sobre quando não há faixa de concentração. Cada vez menos nós temos esses casos de projetos que não têm projetos pares, porque a cada ano a gente está colocando novos projetos na base, né? Só no ano passado foram mais de 500, mais de 600 projetos colocados na base. Então, é muito raro que um projeto esteja com essa quantidade de projetos pares num item, tá? É alguma especificidade do projeto se estiver acontecendo. E aí, nesse caso, a gente vai precisar se debruçar nas especificações, eventualmente pedir maior detalhamento e justificativas para esses projetos, para esses valores solicitados. Então, caso o valor solicitado, agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Caso o valor solicitado ultrapasse os limites da faixa de concentração,
né? Não é da base parametrizada. Se os valores estiverem acima da faixa de concentração, a proponente vai ser diligenciada para apresentar justificativas para ajustar. Ela pode ajustar os valores para as faixas, né? Caso o projeto não tenha, né, um diferencial técnico, ou ela vai poder justificar a necessidade de um valor superior para aquele item. A aprovação de valores que superam a média de mercado requer a apresentação de justificativas técnicas consistentes conforme orientações dos órgãos de controle e que demonstre a singularidade do projeto em relação aos seus pares. Por exemplo, vocês mandarem uma memória de cálculo, né, que contemple, que justifique tudo, é importante, mas é importante justificar qual é a singularidade do seu projeto para ele estar com os valores acima de todos os outros projetos. Então, é importante explicar o diferencial para não estar junto dos valores da média de mercado, né? E, caso necessário, também é importante complementar com memória de cálculo, é uma coisa que atualmente a gente está diligenciando e colocando em caps lock obrigatoriamente, tá? É uma orientação que nós tivemos da auditoria, da diretoria colegiada. Então, os valores que estiverem ultrapassando a faixa de concentração, é preciso encaminhar memória de cálculo obrigatoriamente e as justificativas. Então, é importante também um detalhamento do cronograma, documentação que achar que pode ajudar a mostrar o diferencial do projeto. Gostaria que vocês encarassem esse momento em que a gente diligencia os valores que estão ultrapassando os valores da média de mercado, né, da faixa de concentração, é, como um espaço que vocês têm de ampla defesa para defender os valores que vocês estão solicitando. Quanto mais informações a gente tiver, fica mais fácil da gente fazer um encaminhamento à diretoria colegiada, da gente entender a necessidade do projeto para a diretoria colegiada. Vocês são as pessoas que têm maior entendimento sobre o projeto. Para a gente tem aqui as informações que vocês passam e a gente tem o argumento ou o roteiro. Vocês é que precisam nos ajudar a defender esses valores que estão extrapolando a faixa de concentração. Esse é o nosso e-mail da CAS e eu reforço que é importante vocês lerem os manuais CUP, Sanfon, Portal de Serviços e o Guia de Comprovação da Captação. Tá? Eles estão todos no site da Ancine. Obrigada. Antes da Patrícia iniciar a parte dela, eu queria reforçar aqui um ponto que parece que é uma dúvida de várias pessoas. O orçamento que vocês sugeriram para o projeto lá no BRDE, quando vocês aprovaram inicialmente, mandaram, né, a inscrição para o edital lá em 2024, 2025, ele pode ser alterado, vocês não estão presos àquele valor. Né? Se vocês aprovaram para captar já há algum tempo, ou aprovaram recentemente com um valor que não é mais o valor que vocês vão usar no projeto, também não tem problema na aprovação para execução vir com um valor diferente. Inclusive, se nesse meio tempo ocorreram captações, você ganha um edital regional da Lei Paulo Gustavo, fechou um contrato de financiamento privado, ou qualquer outro, você já declara na aprovação para execução, já dimensiona o seu orçamento para incluir todas essas fontes que você captou ou gostaria de captar, comprovando 80%, evidentemente, para ser aprovado. Então, digamos que aquelas estimativas anteriores, elas podem ser totalmente modificadas nesse momento que vocês mandarem, né, o orçamento e o plano mais definitivos para análise. Só para reforçar esse ponto. Patrícia. Oi, boa tarde. Eu sou a Patrícia, a coordenadora da Coordenação de Direitos e Contratação. Então, agora eu vou falar sobre essa parte da análise de direitos de contratos, que ocorre concomitantemente à análise que a
Priscila acabou de explicar, que é a análise orçamentária, e depois eu vou falar um pouquinho do que acontece após a aprovação para execução. Tá? Então, eu já estou compartilhando a tela, né? Então, como a Laís já tinha falado no início, as etapas da contratação são essas 4, né? Quer dizer, a aprovação para captação, a Laís explicou sobre a possibilidade atual da captação automática. Então, ela já botou ali no perguntas e respostas os projetos que precisam tomar alguma providência quanto a essa etapa, mas a maior parte dos projetos já tem aprovação para captação. Nesse momento, então, é o momento que os projetos têm que solicitar a aprovação para execução. Eu já vou falar dos prazos. A aprovação para execução, ela ocorre ao mesmo tempo, né, que essa análise de contratação que a CDC faz, mas tem uma etapa da análise de contratação que é feita posteriormente à aprovação para execução, quer dizer, a aprovação do projeto para execução pela diretoria colegiada. Então, após a aprovação para execução, ele volta para a CDC para essa análise final de contratação, que aí sim ele vai ser enviado para o BRDE, que é o agente financeiro do FSA, que aí vai enviar o contrato de financiamento para assinatura com os produtores, e aí sim o projeto vai ter o desembolso, e no caso dos projetos que têm fomento indireto, a primeira liberação de recursos vai ocorrer depois desse desembolso do FSA. Né? Então, como é que a contratação inicia? Eu já vi que já tiveram várias perguntas. Essa parte que eu coloquei aqui, que é a abertura do mapa de contratação e envio do comunicado, essa parte ela já ocorreu, que foi quando saiu o resultado da chamada. A gente abriu o mapa de contratação de todos os projetos no BRDE e enviou um comunicado com as instruções para a contratação. Então, é interessante porque esse comunicado ele vai ter os links de vários das instruções normativas e de regulamento e dos sistemas que a gente está falando aqui nesse comunicado ele tem. Então, o que a proponente tem que fazer nesse momento? Tem que enviar a documentação de contratação pelo sistema do BRDE, a documentação que não tiver sido enviada ainda, e solicitar aprovação para captação ou aprovação para execução. Né? Então, como a Laís falou, quase todos os projetos já têm aprovação para captação. Alguns que ela relacionou lá no chat de perguntas e respostas, eles têm que tomar alguma providência com relação a essa aprovação para captação. Os projetos todos que já têm aprovação para captação, eles têm o prazo de 120 dias para solicitar a aprovação para execução. Então, né, recapitulando, os projetos que, por acaso, têm que fazer alguma providência para essa aprovação para captação, o prazo seria de 30 dias para ter essa aprovação para captação, mas são poucos projetos que ainda têm alguma pendência nessa etapa. Após a aprovação para captação, o prazo é de 120 dias. Então, quando sai o resultado do edital, se um projeto ele já tem uma aprovação para captação, ele já tem a aprovação para captação anterior, aprovou no ano passado, então o prazo para solicitar a aprovação para execução é de 120 dias do resultado do edital. Os projetos que estão agora nessa etapa com a aprovação para captação em andamento, que tiveram aprovação automática ou que estão resolvendo alguma questão, o prazo para solicitar vai ser de 120 dias da aprovação para captação, ou seja, vocês vão receber, ao final, vocês vão ser contactados para informar a agência, vocês depois vão receber um ofício da CEA, que é a Coordenação de Enquadramento e Análise Técnica e a CAGE. Análise técnica, da CEA, vocês vão receber um e-mail com o número do SALIC e o número da conta, com o ofício de aprovação para captação. Esse ofício de aprovação para captação é que vai ser a contagem do prazo de 120 dias para solicitar essa aprovação para execução. Então, eu vi que tinham várias perguntas sobre o prazo. O prazo é de 120 dias da aprovação para execução, e para quem já tem aprovação da aprovação para captação, quem já tem aprovação para captação é do resultado do edital.
Bom, qual é a documentação que tem que ser enviada, então, nessa etapa? Né? Quer dizer, quem vai fazer essa triagem, a Priscila falou lá que ela faz essa triagem, porque a aprovação para execução ela é recebida pela coordenação da Priscila, a CAT. Mas, em seguida, a CDC vai fazer essa análise. Então, caso algum documento não tenha sido enviado, a gente vai fazer diligência solicitando. Quais são os documentos que têm que ser enviados? São os documentos exigidos pela Instrução Normativa 158, que se referem aos projetos de produção. Então, tem que ser enviado o roteiro, o comprovante de nacionalidade do diretor da obra, as seções de direitos relativa ao roteiro, seções de obra derivada, se for o caso, se a obra for uma obra derivada, licenciamento de formato, se for o caso. Então, todas essas seções relativas aos direitos para a realização da obra. Os demais documentos exigidos no anexo do regulamento, o principal, nesse momento, é o contrato de distribuição ou a declaração de distribuição própria, conforme o caso do projeto. É importante também que verifique que tem alguns documentos que têm que ser enviados, como o contrato social da proponente, e esses documentos a gente solicita o envio também, eles constam lá como documentos de envio obrigatório no anexo do regulamento, mas também tem documentos referentes à distribuidora, porque esses documentos são documentos que costumam não ser enviados e que costumam gerar diligências. Eu vou falar já das causas comuns de diligência. Bom, como essa documentação ela pode ser enviada? Tem uma aba no sistema BRDE, né, nos projetos, tem essa aba lateral, que é documentos de contratação. Lá podem ser inseridos todos os documentos necessários para essa etapa da contratação. Caso algum não seja, não seja enviado, a gente vai solicitar como diligência, aí vocês vão ter que enviar, então, em resposta a essa diligência. Bom, qual é a análise da CDC nessa etapa? A gente vai fazer a verificação se a produtora detém todos os direitos necessários para a realização da obra. Então, a gente vai verificar os direitos do roteiro da obra. A gente vai verificar se tem as seções da obra derivada, a gente vai fazer a verificação de regularidade da proponente e da distribuidora, então é importante isso, que as empresas elas se mantenham com todas as certidões regulares em dias, inclusive a regularidade com a Ancine. E tem algumas questões que a gente verifica do edital. A principal, que inclusive gera algumas diligências, às vezes, é que a produtora proponente, segundo uma regra do edital, ela tem que ser a detentora da maior parcela dos direitos patrimoniais em relação a demais coprodutores brasileiros. Então, se por acaso a obra for feita em coprodução com outras empresas brasileiras, a proponente tem que ser a detentora majoritária, ela tem que ter a maior parte dos direitos com relação aos outros produtores. Isso é uma questão que gera diligências. Às vezes, a gente recebe algumas obras que têm coprodução e que são divididas igualmente entre as partes, né, em partes iguais. E aí não pode, pela regra do edital. A proponente tem que ser a majoritária. A gente vai solicitar também nessa etapa, isso foi enviado junto com o comunicado, como eu falei, esses modelos de declaração, que são regras do edital, que veda licenciamento gratuito de direitos patrimoniais. Então, a gente solicita uma declaração de que não foi feito nenhum licenciamento gratuito de direito patrimonial. A gente vai solicitar uma outra declaração de que não há outros contratos, né, para garantir que todos os contratos relativos à obra foram enviados. E nesses editais recentes, a gente está com essa declaração da aplicação de cotas, porque como a gente tem a seleção baseada em algumas cotas que foram verificadas em prazos que já passaram, algumas questões de composição da equipe e dos sócios da empresa, a gente só solicita uma declaração de que não houve alteração naquelas condições que deram origem à cota. Então, mas esse modelo é enviado, tá? Bom, a gente vai verificar também se teve alguma alteração do projeto. Aí, se teve alguma alteração do projeto que foi enviado, a gente vai ter que verificar se essa alteração já foi aprovada.
Bom, a Priscila tinha mencionado o caso de coprodução internacional. O caso do projeto seja em coprodução internacional, acho que tem alguns projetos que são. O RPCI, eu vi que teve uma dúvida também no chat sobre isso, o RPCI ele tem que ser emitido antes da aprovação para execução, mas não é antes de vocês solicitarem a aprovação para execução. Vocês podem solicitar a aprovação para execução e o RPCI, esse reconhecimento provisório. A gente vai fazer essas duas, quer dizer, a CDC faz a análise desse reconhecimento provisório também e vai fazer ao mesmo tempo que faz a análise de aprovação para execução. Então, o RPCI ele tem que estar deferido no momento que as análises de orçamento e de direito estiverem prontas e forem enviadas para a deliberação da diretoria. Aí o RPCI tem que estar deferido. Então, se por acaso vocês têm alguma obra com a coprodução internacional, que o RPCI, se ainda não foi solicitado, tem que solicitar logo. Se já foi solicitado e está em análise, não se preocupe que ele está em análise, ele vai ser deferido até o envio para a diretoria dessa análise de aprovação para execução. Caso esse RPCI tenha alguma excepcionalidade que demande deliberação da diretoria, aí ele pode ser encaminhado conjuntamente, as análises vão ser encaminhadas conjuntamente para a diretoria decidir, tanto a excepcionalidade da coprodução internacional, quanto a aprovação para execução normal. O RPCI ele também deve ser solicitado pelo Cadastro Único de Projetos. No site da Ancine tem os links do manual e no comunicado também tem o link do manual do RPCI. Aí eu vou falar das diligências mais frequentes para a gente tentar minimizar, né, essas diligências para poder a análise correr mais rápida. Um motivo muito frequente de diligência é justamente a ausência do ato constitutivo, né, quer dizer, do contrato social das partes, da produtora e da distribuidora. Normalmente, os proponentes mandam da produtora, mas não mandam da distribuidora. Então, isso acaba gerando diligência. Esse ato constitutivo, esse contrato social, ele tem que estar atualizado no registro de empresas, isso é muito importante. Vocês têm que ter esses documentos de registro de constituição da empresa, eles têm que estar sempre atualizados no registro. Então, é importante que vocês mandem para a gente um contrato que esteja exatamente como consta no registro de empresa da Ancine, que é a CRE, lá da Superintendência de Registro. Assinatura digital, isso é importante. A gente recebe, às vezes, documentos que os modelos que a gente pede de declaração, às vezes, o proponente preenche, manda sem assinatura, ou manda com uma assinatura cortada e colada. A gente solicita que seja enviada assinatura digital. Tem a assinatura do GovBR, que é muito usada para documentos simples, declaração, né? E a gente aceita as outras assinaturas comuns quando se trata de contratos. Então, esses modelos de declaração, o ideal é que seja sempre enviado com aquela assinatura do GovBR. Todo mundo pode fazer, né? Todo mundo tem a conta do GovBR e faz a assinatura digital. Outra questão que gera muitas diligências são as sessões de direitos de roteiro ou de obra derivada, porque elas vêm sem prazo e remuneração, né? Quer dizer, isso não é nada que conste na instrução normativa. Isso é uma regra que vem da lei de direito autoral. A lei de direito autoral diz que os contratos de cessão de direitos eles têm que ter disposições acerca de prazo e remuneração. Então, a gente solicita que tenha, porque às vezes a gente recebe uns contratos que dizem apenas o autor cede os direitos. Mas cede os direitos por quanto tempo? Pelo prazo total de proteção legal? Não, ele está dando uma opção, ele está fazendo só uma opção de aquisição de direitos, aí tem um prazo, qual é o prazo? O prazo tem que estar válido. Então, é importante que essas sessões elas sejam completas. A gente não tem modelo, às vezes perguntam, vocês não têm modelo? A gente não tem, porque isso é um contrato entre as partes. Mas não é difícil de encontrar, enfim, na web, algumas possibilidades de contrato. Bom, uma questão que gera bastante diligência são as inadimplências e irregularidades, né, que a gente faz várias verificações, elas são relacionadas na instrução normativa 158 e tem também a regularidade junto à Ancine, então qualquer pendência de algum FSA anterior, de algum projeto anterior, pode gerar uma irregularidade com a Ancine
e aí a empresa vai ser notificada. Então, tanto a produtora quanto a distribuidora tem que estar com todas as certidões em dia. Uma questão que tem acontecido agora é esses modelos de declaração que a gente manda, às vezes a gente envia o modelo e os proponentes devolvem com alguma alteração do texto que altera o sentido da declaração, que altera, e aí a gente acaba pedindo outro. Então, só verifiquem isso, né? Se vocês não concordarem com alguma coisa que esteja na declaração, então vocês perguntem antes, né? Quer dizer, o que é, tentem esclarecer essa dúvida, porque se vocês alterarem a declaração e mandarem com outro texto, ela pode não suprir o que a gente precisa, né, que seja declarado. E uma coisa que é importante é a coerência das informações. Às vezes, o projeto ele está com uma informação na inscrição que foi feita lá no BRDE para seleção, aí tem o nome do roteirista, e depois ele envia um outro contrato com outro roteirista, aí a gente vai diligenciar. Então, se por acaso teve alguma alteração, você já tem que informar, até porque ela pode ter sido... ela pode ser importante para a seleção da obra, então pode ser que ela demande uma aprovação da alteração. Então, é importante que as informações elas estejam batendo. Isso é importante. Se, por acaso, alguma coisa foi alterada, vocês precisam ver se essa alteração é uma alteração técnica que demande aprovação, ou vocês têm que informar o que foi, para a gente não gerar uma diligência. Bom, as diligências que a CDC faz são pelo sistema do BRDE, tem uma aba diligências, e aí vai ter lá relacionado a todas as diligências, né, com um prazo para resposta, e se elas já foram respondidas, a gente pode enviar modelos, vocês podem enviar os documentos em resposta no próprio BRDE. Os prazos para resposta de diligência são de 30 dias, que são passíveis de prorrogação por 30 e depois por outros 30, caso haja necessidade. Vocês têm que solicitar a prorrogação desse prazo de 30 dias, explicando o motivo. Às vezes é necessário, quando precisa alteração de algum contrato, alguma coisa, a gente entende que às vezes o prazo de 30 dias não é suficiente. Então, vocês, antes do fim do prazo inicial, desse primeiro prazo de 30 dias, vocês entram em contato explicando o motivo da necessidade de prorrogação e peçam a prorrogação que a gente prorroga o prazo. E se a diligência for relativa à irregularidade ou inadimplência, aí esse prazo já é de 90 dias e não é prorrogável. Tá? Findo esses prazos, o projeto ele pode sempre ser cancelado, né? Então, findo esse prazo, tendo o prazo de diligência de 30 dias sem ter havido solicitação de prorrogação, ou caso tenha tido a prorrogação e ainda assim o prazo termine sem a conclusão da pendência, o projeto ele vai receber uma notificação de cancelamento, do qual ainda vai caber recurso. Então, ainda vai haver um prazo de 30 dias para envio do recurso. Só que esse recurso ele só vai ser conhecido, né? Quer dizer, ele só vai poder ser analisado e gerar o retorno do projeto à contratação, caso ele seja enviado dentro do prazo, que ele tem que ser tempestivo, ele tem que sanar as pendências, né? Não adianta só enviar um recurso dizendo eu não pude enviar por tal motivo, mas não sanou as pendências que geraram cancelamento. E tem que ser justificado o motivo da não resolução. Caso o recurso não seja enviado ou seja indeferido, aí sim a contratação pode ser arquivada definitivamente. Bom, terminada essa análise, o projeto ele vai seguir juntamente com a análise que a CAS fez, vai seguir para a diretoria, que vai deliberar e vai aprovar a aprovação para execução. Após essa aprovação para execução, o projeto vai retornar para a CDC para a etapa final da contratação. A aprovação para execução, vocês podem acompanhar se os projetos estão na pauta da diretoria no site da Ancine, publicado sempre as pautas de reunião de diretoria, que costumam ser semanais. Vocês podem ver se o projeto está na pauta, podem assistir a reunião, que passa ao vivo no canal do YouTube.
da Ancine, vocês vão poder ver que a obra, se a obra está na pauta, se ela foi deliberada, se foi aprovado. Nisso, quando a aprovação para execução ela é aprovada, ela retorna no dia seguinte, tem prazo, né, de tramitação processual, ela já retorna para a CDC para prosseguimento da análise. Nesse momento, é claro que a gente não consegue, infelizmente, colocar instantaneamente a obra na análise, porque a gente vai estar lidando com vários processos ao mesmo tempo, os que estão na primeira etapa, que estão na segunda etapa, projetos que, né, já tiveram aprovação para execução, mas que geraram uma pendência, mas a gente, normalmente, a intenção é sempre que seja feito na mesma semana, né, em uma semana, no máximo 2 semanas depois dessa aprovação para execução. Tá? É claro que a gente agora vai ter um aumento de demanda dos projetos, foram vários editais esse ano, pode ser que a gente não consiga o prazo de uma semana, mas a gente está trabalhando para esse prazo ser o mais curto possível. Essa etapa, ela tem bem menos verificações, a gente vai verificar se a empresa, tanto a produtora como a proponente, quanto a distribuidora, se elas permanecem com adimplência frente à Ancine e ao CADIM, são as 2 informações que a gente vai verificar nesse momento. A gente vai verificar se o limite de investimento, se o investimento está adequado ao limite de captação do grupo, eu já vou explicar. E caso tenha havido alguma glosa no orçamento e que seja necessário reduzir o investimento, a gente vai enviar uma diligência perguntando se o proponente concorda com essa redução. É claro que o proponente pode entrar com recurso contra essa glosa, mas aí vai ser analisado pela Caixa. Bom, o limite de captação do grupo econômico, quem está familiarizado com o de fomento indireto, sabe que no fomento indireto, as empresas, de acordo com a classificação de nível, têm um limite para captar recursos, né, de leis de incentivo. O FSA, o Comitê Gestor do FSA, uns anos atrás, numa resolução, definiu alguns limites de captação para FSA. Então, esses limites eles não se conjugam com os limites de fomento direto. Os limites de fomento direto são uns e os limites do FSA são outros, e são diferentes, né? Os limites são esses, estão dessa resolução do Comitê Gestor. Então, conforme a classificação de nível da empresa, a empresa pode captar esses valores, ou 10, ou 20, ou 30, ou até 60 milhões para empresas de nível 5. Nesse momento, a gente vai verificar se a empresa tem, se os projetos em andamento dentro desse limite, os projetos que já tiverem o CPB emitido, eles saem dessa conta, desse limite, né? Então, só os projetos ativos, acho que só agora que apareceu a tela, né? Só os projetos ativos é que vão entrar nesse limite. A gente pode ser que, caso a empresa atinja esse limite, a gente envia, nesse momento, uma diligência. A redução do investimento ela pode ocorrer, caso tenha ocorrido a glosa. Claro que a glosa ela pode ser objeto de recurso, por causa da proponente, a gente vai esperar esse recurso, ou, caso não seja recurso, de qualquer forma, a gente vai pedir a manifestação da concordância da produtora contra essa redução. E também, caso haja alguma insuficiência no saldo do plano de financiamento, caso alguma alteração, e aí tenha que reduzir esse investimento do FSA. A gente, nesses casos, a gente envia uma diligência pelo BRDE solicitando a concordância. E, nesse caso, o prazo é de 15 dias. Mas o que acontece? Isso está no regulamento de contratação. Se vocês responderem no dia seguinte, o projeto ele prossegue para a contratação no dia seguinte. Esse prazo de 15 dias ele vai ser o seguinte: caso a gente não receba a resposta em 15 dias, aí a gente vai entender essa ausência de resposta como concordância, tá? E a gente vai prosseguir a contratação com um valor reduzido. Então, é importante, quer dizer, esse prazo é para o caso a empresa não concorde e queira entrar com recurso. Em 15 dias, então, a gente prossegue a contratação com o valor. Aí, os prazos nessa etapa são os mesmos, que eu já expliquei antes, de 30 dias para diligência e, caso haja alguma inadimplência, de 90 dias. E com a mesma possibilidade de cancelamento, como eu já expliquei, da mesma forma, o recurso, da mesma forma, tem que ser enviado tempestivo, tem que sanear as pendências. E, bom, tudo estando certo, não havendo nenhuma pendência, após concluídas essas verificações finais, a CDC vai enviar um ofício ao BRDE comunicando
a verificação de todas as condições para a contratação e dando autorização, então, para o banco celebrar o contrato. Esse ofício ele vai ser enviado, quando a gente envia ele para o BRDE, a gente envia também por e-mail ao proponente, vocês vão receber esse ofício, vocês vão saber o dia que ele foi enviado. Os projetos que tenham sido priorizados na etapa de aprovação para execução, né, projetos que tenham a priorização concedida, eles vão estar anotados no ofício que eles têm a priorização. Então, o BRDE também vai priorizar esses projetos. E aí, é importante que, a partir dessa etapa, a comunicação, então, ela passa a ser feita com o banco, né? Quer dizer, vocês vão ter que ficar, então, mais preocupados com as diligências recebidas no sistema, porque é pelo sistema do BRDE que o banco vai entrar em contato para solicitar uns documentos que eles precisam para a assinatura do contrato e vão enviar as instruções para a assinatura do contrato. Então, a partir desse momento, as atenções têm que ficar todas com o sistema do BRDE. No sistema do BRDE, a gente também tem esse mapa de contratação, que tem as etapas principais, tá? Elas não são preenchidas automaticamente. Então, por exemplo, quando um projeto, a aprovação para execução da diretoria é deferida, quando ele retorna para a gente vai lá, a gente recebe no processo, vai entrar aqui e vai alterar. Então, não vai ser no momento que a diretoria deliberou, não vai aparecer no mapa. Ele vai ter o prazo que a gente precisa para entrar e alterar. Mas a gente tenta manter ele o mais próximo possível do que está acontecendo com o projeto. E tem a etapa, no mapa de contratação, ele tem a etapa do banco de assinatura do contrato e desembolso de recursos. Vocês também podem acompanhar lá essa etapa com o BRDE. Bom, depois que o contrato é assinado, o BRDE manda o extrato do contrato para publicação no Diário Oficial da União, e aí o desembolso, então, ele vai ser condicionado, o desembolso dos recursos é condicionado, então, a essa publicação do extrato, sendo que nessa etapa o BRDE também faz verificação de regularidade, né? Então é importante a empresa estar com todas as certidões sempre atualizadas. E aí, então, o desembolso vai ocorrer na conta aberta em nome da produtora. Espera que eu voltei sem querer. Bom, a liberação de recursos de fomento indireto, caso o projeto conte com recursos de fomento direto, ela vai ocorrer, então, nesse momento, depois do desembolso, dos recursos, aí ocorre a liberação de recursos do fomento indireto. Bom, as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre contratação do projeto na Ancine, essa etapa de direitos, inclusive de reconhecimento provisório, o e-mail é esse, contratos.sfo@ancine.gov.br, e dúvidas sobre a etapa do projeto já no BRDE, se o projeto já tiver o ofício enviado para o BRDE, aí tem que entrar em contato diretamente com o BRDE nesse outro e-mail, que é o contratação.fsa@BRDE. E, bom, foi isso. A Laís acho que vai concluir, né? Ver se teve mais algumas dúvidas. Obrigada, Patrícia. Gente, eu sei que foi muita informação. Eu vou tentar passar aqui por alguns pontos que eu acho que geraram mais dúvidas. Primeiro, eu queria perguntar para vocês se esse é o primeiro contrato que vocês vão fazer com o FSA, para a gente entender qual é o público que está aqui na nossa oficina. Então, eu postei aqui no chat, se vocês puderem deixar um like, um joinha, se for o caso, para a gente entender quantas pessoas novas estão aqui, né, e poder dimensionar melhor as nossas oficinas no futuro. Eu queria falar sobre mais 3 pontos. Então, essa conta corrente que vai ser aberta de movimentação é para uso exclusivo do contrato do FSA, este contrato da chamada seletiva de cinema. Nela não podem ser movimentados recursos de lei de incentivo, de outro contrato de FSA, de outras fontes, privadas ou públicas, estaduais, municipais, etc. Todos os gastos que forem ser feitos com o dinheiro do FSA têm que ser feito por meio dessa conta.
Se houver antecipação de gastos, então, não teve desembolso ainda, mas eu sei que eu já posso executar despesas, eu quero já pagar o roteirista, iniciar alguma outra despesa, você tem que adiantar por meio dessa conta para depois se ressarcir. Então, todas as movimentações do projeto são na conta exclusiva do contrato e apenas, né, os valores do contrato devem ser movimentados ali, né, exceto essa antecipação para posterior ressarcimento. Mas são os gastos do contrato exclusivamente nessa conta. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre execução, leiam ali a IN de prestação de contas, manual de prestação de contas e todos os outros recursos que a superintendência disponibiliza no site da Ancine. Tá? Segunda questão é separação entre o BRDE, o sistema do BRDE e o Sanfon. Patrícia, depois, se você quiser complementar, teve muitas dúvidas sobre quais documentos mandar em qual sistema. Né? O que acontece, na verdade, é que o sistema SAD, que é onde vocês vão preencher o orçamento e tudo mais, né? Ele é acionado pelo CUP, você vai entrar no CUP, selecionar, solicitar aprovação para execução, e ele vai te direcionar para esse sistema que é todo cor de laranja ali, para você preencher o orçamento. Ele é um sistema muito antigo, talvez vocês não consigam fazer o upload de todos os documentos necessários, ele nem vai exigir todos esses documentos. Essas declarações obrigatórias da contratação, ato constitutivo da empresa, da distribuidora, etc. Se vocês conseguirem fazer o upload ali, melhor, já vai tudo em um lugar só. Se não conseguirem, vocês podem complementar os documentos que estiverem faltando no BRDE. Né? Acho que é isso. Se vocês ainda tiverem com dúvida sobre a aprovação para captação, não entenderem se o projeto já foi aprovado, não foi aprovado, quando foi aprovado, mandem e-mail para a coordenação de enquadramento e aprovação. O e-mail é aprovação.sfo@ancine.gov.br. Está no nosso site também, na seção de contatos. A próxima coisa é sobre prazo de contratação. Então, quanto tempo vai demorar para vocês receberem o dinheiro, basicamente. O prazo de análise, né, para todas as análises da Ancine, é 90 dias corridos na Ancine. Então, toda vez que tem uma diligência, alguma coisa, esse prazo é suspenso, depois ele é reiniciado. Então, o nosso prazo padrão é de 90 dias. Os projetos priorizados, eles têm uma fila separada, mas é uma fila separada, né? Como no banco, assim, ainda é uma fila. Então, não dá para a gente garantir que eles vão ser analisados no dia seguinte, né? E já não são, porque já tem uma certa fila ali também, né, para as priorizações. Então, solicitem o quanto antes, né? Vocês puderem, tiverem já reunido todos os documentos, para que isso seja rápido. Como a Patrícia explicou, vários editais tiveram resultados agora, inclusive editais de comercialização, edital de televisão. Então, todos esses projetos estão chegando ao mesmo tempo e eles vão entrar na mesma fila por ordem de chegada. Depois da aprovação para captação, então, deve levar mais ou menos um mês, um pouco mais, talvez 2, para finalizar a contratação na Ancine e para o BRDE, e o BRDE contratar e desembolsar. Vai ser uma estimativa média, né? No último ano, talvez de 2 anos para cá, o tempo médio de contratação tem sido 4 meses, entre a publicação do resultado do edital e o contrato, né? A gente está prevendo que esse tempo vai aumentar um pouco, porque são muitos resultados ao mesmo tempo, mas isso depende muito também, né, dos proponentes, de vocês responderem rapidamente as diligências, atenderem, mandarem toda a documentação completa. Isso facilita e o projeto anda o mais rápido possível, né? A gente quer que as coisas aconteçam, que o edital seja concluído o quanto antes, é do nosso interesse também. Então, para vocês terem uma ideia do tempo médio de contratação, e aí os projetos mais complexos, que tem fomento indireto, tem muitos contratos, eles acabam levando mais tempo, até de análise, acabam tendo mais diligências, vai levar mais tempo, tá? E os projetos mais simples, provavelmente aqueles que vão usar só os recursos desse edital, eles costumam ser mais ágeis, né? Ser mais rápida a contratação. Essas são as últimas observações. Eu vou olhar aqui no chat se tem mais alguma coisa e responder. Depois, acredito que essa oficina vai ficar gravada e será colocada no YouTube da Ancine, para depois vocês poderem assistir de novo, se precisarem. Tá bom?
Agradeço, então, a participação de todos e estamos à disposição, então, para as dúvidas, por e-mail, cada coordenação com o seu e-mail, a SFO também responde aí as questões que vocês tiverem no e-mail da SFO, @ancine.gov.br. Obrigada, vamos encerrar por aqui.